Ana Maria Vizélia, diretora executiva do Fórum dos Operadores Hoteleiros. O Lars, por favor. Obrigado, Piotr. Obrigado pelo convite ao Edson Carlos, pelo Instituto Trata Brasil, que me distinguiu com essa missão de ser um dos embaixadores. Querida deputada Aspásia Camargo, componentes aqui da mesa, o Fernando, a Marilene, Cibele, a Ana, senhoras e senhores. Quem deveria estar aqui falando sobre isso, melhor do que eu, é meu irmão Axel. Esse é conhecedor do meio ambiente, mas eu, como esportista que sou, velejador, participei de várias Olimpíadas e também fui gestor federal de esportes, tem essa reflexão sobre a questão do saneamento e o impacto disso na qualidade de vida, na saúde e no planejamento do Rio de Janeiro para sediar Olimpíadas e Copa do Mundo, né, nas 12 cidades. Bom, apenas uma breve passagem sobre o que nós falamos por aqui, dados que no final de 2010, somente 4% das 101 obras do PAC analisadas foram concluídas. 4%, informação que o Edson Carlos me passou. Muito pouco. Né? Cerca de 60% dessas obras encontram-se paralisadas, atrasadas ou não iniciadas. Esse é o cenário. E que 57% da população brasileira não possui coleta de esgoto, né? E do pouco esgoto que se coleta, somente 1/3 é tratado. É um quadro alarmante. Como foi dito também aqui, que o Brasil é o 9º colocado no ranking mundial da vergonha, com 13 milhões de habitantes sem acesso a um simples banheiro. Bom, um outro dado que eu tive acesso pelo Trata Brasil, que das 81 maiores cidades do país, com mais de 300 mil habitantes, elas despejam diariamente 5,9 bilhões de litros de esgoto sem tratamento algum, contaminando solos, rios, mananciais e as praias do nosso país. Bom, voltando ao tema da Copa do Mundo, desses 81 municípios com mais de 300 mil habitantes, deu para fazer aqui uma comparação de quem são e aonde estão as cidades chaves, né, da Copa do Mundo. Desse ranking, líder é a bela e desenvolvida Jundiaí. Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, ostenta a 3ª colocação. Aliás, parabéns aqui à Cláudia da Água de Niterói. Há muito que evoluir, mas a evolução no estado do Rio de Janeiro é muito marcante. Mas das cidades da Copa do Mundo, nós temos aí, entre as 81 maiores, a melhorzinha delas, Brasília. Morei lá há muitos anos. Poderia ser muito melhor se não fosse uma política desordenada de ocupação do solo dos últimos anos, onde ocuparam áreas de mananciais e condomínios que foram criminosamente legalizados mais tarde. Belo Horizonte é a 10ª colocada, Curitiba, né, 11ª colocada. Aliás, semana passada, nós do segmento náutico tivemos uma vitória que foi convencer o governador Beto Richa a liberar que todas as represas que abastecem água da região metropolitana de Curitiba sejam abertas para a prática de esportes náuticos não poluentes, sem o uso de motores de combustão, para que possam os navegadores serem fiscais da natureza e mitigar o impacto ambiental que hoje tem de ocupação ali desordenada, ataque à mata ciliar, pesca proibida. Enfim, foi um avanço para nós do segmento náutico. Nessas 81 cidades, São Paulo é a 22ª colocada, pobre do Rio Tietê, porque não só a cidade de São Paulo, mas os municípios ali da região metropolitana agridem muito o Rio Tietê, que já foi um rio do esporte do estado de São Paulo. A 27ª colocada, Porto Alegre, 28ª, Fortaleza, Salvador é apenas a 31ª, Rio de Janeiro, dessas 81, é a 46ª. Está mal na foto, né? Recife, 48, Natal, 55, Cuiabá, 56 e, vergonhosamente, a cidade de Manaus, né, 67 entre as 81. Essas são as 12 cidades da Copa do Mundo, ou seja, a evolução de saneamento nelas é muito pequena. E aí eu faço uma pergunta: as obras de investimentos de infraestrutura
estão acontecendo nos estádios, investimentos vultuosos, aí um atraso com relação à parte de infraestrutura de aeroportos, vias de acesso, estacionamento, na rede hoteleira, e como que anda o avanço, né, do saneamento nessas cidades. Provavelmente a gente vai analisar ali investimentos ali, a boca do jacaré aberta, né? Os investimentos de infraestrutura crescem e de saneamento não acompanham o mesmo ritmo. E se observarmos também dessas cidades, as que mais poluem e que menos tratam o seu esgoto, quase todas elas estão na beira do mar ou na beira de grandes rios, que mostra que ainda tem uma cultura nesse país de que a diluição é a solução para a poluição, o que não é verdade. É apenas você poder enganar, porque tem facilidade em drenar o esgoto produzido nas grandes cidades. Eu até não acredito que emissário submarino seja solução alguma, é apenas um paliativo. Aliás, Cláudia, eu que navego aqui diariamente na Baía de Guanabara, vejo que aquele emissário em Niterói, que saía de Caraí, hoje está desembocando entre o Morro do Morcego e a Boa Viagem, está gerando um assoreamento tremendo, inclusive formando ondas que não formavam antes, né? Na época que nós tínhamos as ressacas em Niterói, hoje as ondas se formam naquela região e até já gerou um acidente com um daqueles catamarãs ali das barcas SA. Futuro daquilo é transformar a Enseada de São Francisco numa mera lagoa. Mas, voltando a essa questão, né, do Brasil olímpico, Rio de Janeiro olímpico, eu que milito no esporte olímpico, o Brasil na história dos Jogos Olímpicos, ele, em termos de medalhas, ele é o 23º colocado, a 23ª potência esportiva ao longo da história, né? Nós devemos o maior saldo de medalhas até a nossa pequena e rotulada como elitista vela, com suas 16 medalhas. Atualmente, no ranking mundial, o Brasil é o 17º no cenário olímpico. Queria ser uma potência olímpica, pelo menos é o discurso dos nossos dirigentes, é um anseio, né, de toda a população. O Brasil está entre as 10 potências olímpicas. Quem sabe? É a 8ª economia do mundo, conforme a sua análise, Piotr, 6º a 10º lugar, mas no IDH, como você disse, é apenas 75, né? 75º. Mas, ao mesmo tempo, por que a gente está com essa defasagem entre economia e IDH? Boa parte disso é o saneamento e o impacto sobre a saúde. É o fato de a gente estar em 9º lugar no ranking da vergonha. Realmente, isso é uma questão que a gente precisa analisar. A Baía de Guanabara, onde desaguam esses rios, né, que contribuem aí, que vem toda a região metropolitana, desde o início que surgiu aquele plano para a despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG, que na época a gente comemorou, poxa, enfim, vão despoluir a Baía de Guanabara. Né, até a Aspásia corrigiu alguns números aqui estimados. O PDBG existe há 17 anos. 17 anos, desde 94, né? Por aí, 94, 95, né, começaram os investimentos. Parece que não há muita transparência com os números, porque é difícil de você compatibilizar os números, que 30% das obras do PDBG foram concluídas. Cerca de 30%. Em 17 anos. Faltam 5 anos para os Jogos Olímpicos, para andar 70%. Qual a chance disso ser concluído? Da forma que está, zero. A não ser que tivesse um ritmo frenético de obras e investimentos, que eu não vejo, é zero. Como que vai ficar a Baía de Guanabara? Aí eu pergunto, houve um avanço? Sim, já houve um avanço. Dá para perceber que a vida marinha melhorou, a Baía está menos poluída, a conscientização é um pouco melhor, mas é pouco. Como que a gente vai fazer uma Olimpíada, né, a parte de vela, por exemplo, nessa Baía de Guanabara? A gente fez há pouco tempo aqui eventos internacionais de vela, ficamos envergonhados da forma que os estrangeiros chegam aqui e olham, dizem assim, gente, como é que vocês têm um cenário tão bonito e foram capazes de emporcalhar isso? Não tem orgulho próprio? E a gente ouve isso, ouve calado, né? Porque é uma questão comportamental, cultural nossa. Anos de omissão de investimentos, mas eu acho que esse debate aqui hoje é fundamental para ter uma virada de jogo. Né? O Brasil vai sediar a Olimpíada em 2016, mas os Jogos Mundiais Militares, que é a segunda maior competição multiesportiva do mundo, vai acontecer no Brasil, no Rio, daqui a um mês. E as competições de vela aqui na frente, né?
olha o cenário que a gente vai apresentar para esses atletas do mundo inteiro. Então, é um cenário de vergonha. E não digo só da vela, porque remo e canoagem, muitos esportes acontecem projetados ao meio ambiente. Remo e canoagem vai ser na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ah, ela está despoluída? Está nada. Melhorou sim, tiveram investimentos, né? Mas é uma cloaca suja. Como também é uma cloaca lá na Barra, Marapendi, represa a Lagoa de Jacarepaguá. É uma vergonha. Né? E as provas de maratona aquática, né? Em Copacabana. Olha só como é que está aquilo, conforme as marés, né? E a corrente, também é um cenário vergonhoso. Então, é uma conscientização que a gente tem que ter. Nós ali que trabalhamos com essa parte de educação ambiental pelo projeto Grael em Niterói, a Dora Rez Negreiros aqui é a nossa parceira nisso, né? A gente faz um trabalho de conscientização porque não é fácil. Por exemplo, nós temos lá um projeto com a Companhia de Limpeza Urbana em Niterói, com a Clean, de um barco que coleta lixo flutuando na Baía de Guanabara. Garrafas PET, plásticos e outros tipos de lixo. Aí dizem, poxa, só um barco coletando lixo, mesmo que você venha tirar toneladas de lixo da superfície de Niterói ali por dia, isso não é nada perante um montante de lixo projetado, jogado ali na Baía de Guanabara. Mas, gente, mesmo que seja uma contribuição mínima, só o fato do barco circular nas praias ali, fim de semana, cheio de banhistas, de Caraí, São Francisco, e eles perceberem que tem alguém tirando o lixo que outros jogaram, pode mexer a cabeça das pessoas, mexer o comportamento. Como temos uma outra parceria com a UFRJ, através de derivadores, que são boias balizadoras, que a gente analisa o fluxo das correntes, a qualidade das águas, e o UFRJ hoje faz uma análise minuciosa disso para entender um pouco, né, a origem, né, dessa sujeira, para onde vai e onde você pode reduzir o impacto disso tudo. Eu, como velejador, participei de 4 Olimpíadas como atleta e outras 2 como coordenador técnico. Fazendo uma análise de como que eles trataram essa questão das baías e marinas e tudo mais, eu comecei em Los Angeles, 84. Ali era uma questão simples, uma cidade desenvolvida, ambientalmente sustentável, e não fizeram grandes investimentos com relação à questão ambiental. Já em 88, Olimpíada de Seul, na Coreia do Sul, as competições de vela foram em Busan, hoje chamam de Busan. Em Busan, aonde fizeram grandes investimentos urbanos naquela cidade, né, e uma infraestrutura portuária excelente, né, e uma marina exemplar, que dificilmente seria aprovada pelos órgãos ambientais brasileiros, mas que é até hoje um exemplo de marina muito bem concebida, e que também lá em Busan investiram em saneamento na mesma proporção que investiram na infraestrutura e na transformação urbana. Depois, 92, Barcelona. Aí sim, o grande exemplo. Porque Barcelona é uma cidade, alguns dizem, não, Barcelona é um modelo que a Espanha virou potência esportiva. Não é verdade. Eu acho que o legado do esporte olímpico da Espanha não é tão grande. Há uma percepção de sucesso que a gente olha a Espanha, futebol, campeão da Copa do Mundo, Rafael Nadal no tênis, Fernando Alonso na Fórmula 1, mas o esporte olímpico nem cresceu tanto. Agora, Barcelona foi o exemplo da cidade que soube transformar uma cidade suja, a Baía de Barcelona era imunda, deixou de ser, e pegou uma área degradada, que era Barceloneta, onde o saneamento era mínimo, e virou hoje um bairro nobre, onde foi a Vila Olímpica, e boa parte das competições esportivas foram naquela região da cidade. Então, ali foi um exemplo de transformação urbana, que o legado foi um legado, né, mensurável, verdadeiro, e projetou hoje Barcelona como um grande destino turístico, né, da Europa e do mundo. Depois tivemos a Olimpíada de Atlanta, 96, onde as competições de vela foram na cidade de Savannah, que era uma situação diferente. Os americanos queriam investir pouco, era uma Olimpíada com uma visão empresarial, de resultado financeiro, e um lugar que é um santuário ecológico, é um delta de um rio com um pantanal uma região de manguezal muito frágil. E ali a opção deles foi por diminuir o impacto ambiental e fazer uma estrutura náutica e marítima menor possível, em cima de marinas flutuantes, e assim funcionou em Savannah.